Nosso Deus, dá-nos a Tua bênção através da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos entendimentos, aos nossos corações e glorifique o Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Este é o primeiro milagre. Este foi o milagre com o qual Jesus iniciou em seu ministério toda a manifestação sobrenatural. Veja muito bem que o objetivo deste milagre, o objetivo de qualquer milagre, é manifestar a glória de Deus. Então, a Deus seja a glória por todas essas coisas. E um segundo objetivo, ou uma consequência, melhor dizendo, é que os discípulos creiam em Jesus. Este foi um milagre, como eu disse, do início do ministério de Jesus Cristo, onde Jesus demonstrou a sua glória, que João mesmo diz: vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. O Senhor deseja manifestar a sua glória no nosso meio. Mas os milagres acontecem
em situações muito interessantes, em meio a crises, em meio a necessidades, em meio a dificuldades e coisas semelhantes a essa, é que acontecem os milagres. Jesus, Deus que se fez homem, o Verbo encarnado, que é como João o apresenta, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se fazendo carne, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus esteve em nosso meio, se manifestou em nosso meio, mas até aproximadamente aos 30 anos, Jesus esteve como que oculto a todos. Aos 30 anos de idade, finalmente, quando este é batizado nas águas do Jordão, por João o Batista, este, sendo profeta, declara, vendo a Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, assim, sai do que poderíamos chamar do anonimato. Jesus sai daquele anonimato e é revelado a todos. Inicialmente, por João o Batista. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também o testemunho não apenas dos homens de Deus, mas o testemunho do próprio Deus, que ouve-se a voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pelo testemunho dos homens e pelo testemunho de Deus, Jesus sai do anonimato. Os seus primeiros discípulos começam a segui-lo. Os seus primeiros discípulos começam a falar dele. Os seus primeiros discípulos começam a anunciá-lo. Sabemos que André fala com Pedro, sabemos que Filipe fala a Natanael, sabemos que coisas como essas, Jesus era o assunto dos seus discípulos. Como faz falta em nossos dias que Jesus seja o assunto dos seus discípulos, que os seus discípulos estejam falando sobre Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de pedir a todos nós nesta manhã é que voltemos a falar de Jesus. Voltemos a falar de Jesus uns com os outros. Isto precederá a manifestação do sobrenatural. A manifestação de milagres, a manifestação de prodígios, a manifestação de maravilhas, a manifestação daquilo que Jesus disse, das obras de Jesus. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Obras que glorificam ao Senhor, obras que manifestam a glória de Jesus, para que nós também possamos ver a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas voltemos às bodas de Canaã da Galileia. Ali estava Jesus, ali estava Maria, mãe do Senhor Jesus, ali estavam os seus discípulos. A Bíblia então nos diz que Jesus fora convidado para aquela boda. Me parece que possivelmente era alguém íntimo da família, era alguém próximo, se não participante da família,
que convida tanto a Maria, como Jesus, como seus discípulos. Jesus sempre comparece aonde ele é convidado. Jesus sempre vai àquele que o convida. Convidou Jairo, Jesus, para ir à sua casa e curar a sua filha. E Jesus se levantou e foi com ele. O centurião, falando do seu servo que estava enfermo, Jesus já prontamente se levanta para ir com o homem que diz: eu não sou digno que entres na minha casa. Quantas vezes percebemos a prontidão de Jesus em estar presente num lugar junto àqueles que de fato o convidam. E nesta manhã, especialmente me dirigindo àqueles que nos assistem pela live, eu quero dizer uma coisa: Jesus Cristo vai estar junto com aquele que o convida. E se você, nesta manhã de domingo, ou em qualquer momento que escute esta live, tomar uma decisão e convidar Jesus para que ele entre em sua casa, para que ele entre em sua vida, para que ele participe do seu viver, eu quero dizer uma coisa: Jesus vai atender a esse convite. Jesus vai entrar em sua casa, Jesus vai entrar em sua vida, Jesus vai entrar em seu viver, ele vai participar do seu viver, porque Jesus atende a esse tipo de convite. Jesus estava ali e Jesus quer estar aí contigo. Jesus deseja estar na vida de cada um de nós, no lar de cada um de nós. Jesus deseja estar no viver de cada um de nós, participar de tudo em nossa vida, inclusive e especialmente dos imprevistos. Toda vida está sujeita, por mais organizada que esteja, a imprevistos. E às vezes os imprevistos são extremamente preocupantes. Naquele dia aconteceu um imprevisto. Naquele dia houve um imprevisto. Um imprevisto que talvez para mim, talvez para você, não seja algo tão grave assim. Jesus estava ali, não num ambiente de religiosidade, mas num ambiente de relacionamento. Muitos de nós tratamos com Jesus numa visão ou num ambiente de religiosidade. Mas o que o Senhor deseja tratar conosco é de relacionamentos. Ele deseja ter relacionamentos conosco. Num ambiente de religiosidade, no templo, que Jesus foi diversas vezes no templo de Jerusalém. A última vez que Jesus estivera lá, por não ser bem recebido, por de fato não desejarem que ele estivesse lá, Jesus se levanta e diz: não mais me vereis, eu não voltarei, até que aprendais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O que o Senhor deseja de nós não é uma série de ritos. O que o Senhor deseja de nós não é uma série de ditames, de regras, de religiosidades. O que o Senhor deseja de nós é um verdadeiro relacionamento.
Eu virei e habitarei nele, e o meu Pai habitará nele. Deus deseja relacionamento conosco. Naquele dia, Maria percebeu, e Maria se aproximou de seu filho e lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Jesus fala polidamente. Os que são estudiosos da língua grega dizem que a palavra utilizada é uma palavra altamente polida. Jesus fala gentilmente, fala educadamente com sua mãe, a chama respeitosamente. Não era uma palavra dada a um extremo carinho, era dada a um extremo respeito, a uma gentileza. E Jesus então lhe chama mulher, que poderia na nossa linguagem dizer: minha cara senhora, que tenho eu contigo? Tu sabes, em outras palavras, que não é chegada a minha hora. Essa expressão, chegada a minha hora, foi a expressão que Jesus utilizou várias vezes. É chegada a minha hora, em relação à cruz. Sim, os milagres glorificam ao Senhor, mas lembre-se que antes da cruz, Jesus pediu ao Pai: glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E ele glorificou ao Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz se tornou glória, a cruz que era vergonha, a cruz que era humilhação, a cruz que era morte, se tornou glória e vida, para que através da sua morte fôssemos todos nós resgatados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Jesus fala um polido não à sua mãe. Os grandes desafios à fé são aqueles onde a fé tem que persistir. Onde cremos não apenas quando ouvimos um sim, mas onde quando insistimos em crer no momento em que ouvimos um não. Essa é uma fé que persiste. Essa é uma fé que insiste. Quando você escuta um não, não quero mais, não posso, não farei, não é a hora. Mas Maria tem uma fé que persiste. Maria sabia quem era o seu filho, porque sabia que Jesus, veja, Jesus não havia feito nenhum milagre até aquele dia. É o que concordam a maior parte dos intérpretes das Sagradas Escrituras. Este foi o primeiro milagre. Porque Maria tinha tanta certeza que algo aconteceria. Que fé é esta? De onde vem tamanha fé? Fé que persiste. Vem da intimidade. Vem da comunhão. Se é algo que nós não vamos discutir, nenhum de nós vai discutir aqui, é que o filho e a mãe eram íntimos. O filho e a mãe se conheciam em profunda comunhão
como mãe e filho, como filho e mãe. De onde poderemos ter uma fé que persiste, que não desiste da intensa, da profunda comunhão familiar com Cristo. Desta comunhão é que podemos ter uma fé que persiste. O caminho inicial de Maria foi o caminho de pedir, o caminho da petição. Este é um caminho, e é um caminho que nós devemos trilhar. Fazei conhecida diante de Deus todas as vossas necessidades. Em outro texto, a Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O caminho da petição é um caminho correto, é um caminho certo, é um caminho que nós temos que fazer, mas existe um caminho ainda mais poderoso, o caminho da obediência. E foi o que Maria disse aos serventes, aos servos: tudo o que ele vos disser, fazei. E é isso que eu quero dizer a você, especialmente nessa manhã de domingo: faça tudo o que o Senhor disser para você fazer. Por mais louco, por mais ridículo, por mais insensato ou incoerente que possa parecer, estavam ali aquelas 6 talhas. Muito se discute por que 6. Estavam 6. Talvez esse número que identifique o dia da criação do homem, talvez a ideia de algo incompleto, pois o 7 é completo, mas isso não importa se eram 6 ou 20, estavam 6, que dariam cada uma delas muitos litros de água, comportavam mais de 30 litros de água, cada uma delas. E agora, deveriam ser cheias, o que faria um total de mais de 300 litros, segundo alguns estudiosos, até mesmo quase 600 litros de água. Isso é muita água. Isso é bastante água. E veja o que Jesus disse: enchei de água as talhas. Agora é que eu quero chamar a atenção a algo. Não era fácil encher todas essas talhas. Às vezes o Senhor pede alguma coisa para que façamos, que não nos parece, no momento, que isto faz parte da solução. Não nos parece, no momento, que isso faz parte da solução. Encher de água as talhas. Não nos parece que isso está faltando vinho, não faltando água. Então eles simplesmente obedeceram. Eu não sei se foram a algum rio, imagino eu que foram a alguma fonte. É mais lógico para mim. E se chegaram em alguma fonte, teriam que descer o balde, encher o balde, encher os recipientes, levar até as talhas de água, as talhas de pedra para colocar água. Ali eles colocaram água. Quantas vezes eles devem ter ido
e vindo, indo e vindo, indo e voltando, partindo e retornando, carregando aquelas águas, enchendo a talha, não vendo solução nenhuma. Mas sabe de uma coisa? Eles fizeram. Se Deus te pedir para fazer algo que pareça até ridículo, faça, porque vai dar certo. No final vai dar certo. Nós devemos ter esse grau de obediência. Eu me surpreendo com o grau de obediência desses serventes. Quisera eu que todo aquele que serve pudesse participar desse momento extraordinário na vida de todos nós, do milagre. Obedeça e o milagre vai acontecer. Obedeça ainda que te pareça algo louco, algo ridículo, algo que você não entende, que não compreendemos, mas obedeça. Obedeça e as coisas extraordinárias irão acontecer. Mas há um momento, enquanto você está obedecendo, que nada vai acontecer. A não ser o ato da sua obediência. Você está enchendo as talhas de água. E o que as talhas estão ficando? Cheias de água. Você está fazendo o que Jesus lhe disse para fazer. Faça. Porque no final, você vai entender. É difícil, muitas vezes, para nós fazermos isto. É difícil, muitas vezes, para nós entendermos isto. É difícil, muitas vezes, para nós continuarmos nisso. Porque para mim demorou um tempo. Eu não sei como você imagina. Mas se era tanto, e naqueles dias era algo custoso pegar água, você sai de onde está, você vai até ao poço, até a fonte, você ali coloca um cântaro, você toma a água, você volta, você enche, e aquelas talhas eram grandes. Algumas davam 2 medidas, outras davam 3 medidas. Haviam talhas grandes, haviam talhas maiores. E eles precisavam encher, e eles encheram totalmente. Isso quer dizer, obedeceram completamente. Obedeça, mas não obedeça em parte. Eles não encheram pela metade. Eles não disseram, bem, isso não serve como solução mesmo. Eles continuaram ouvindo aquela palavra e obedecendo aquela palavra. Naquele dia, não sei quantos viram o milagre acontecer. Eu sei que o mestre-sala não viu, eu sei que o noivo não viu, eu sei que os convidados, em sua maioria, também não viram, mas uma coisa eu sei, no mínimo, os serventes, os servos viram. E o milagre acontece se os servos fazerem o que eles devem fazer, servir. Nem todos viram o milagre. Eu creio que os serventes viram, porque não há como não crer. A Bíblia diz, se bem que sabiam os serventes. Eu também imagino que os discípulos de Jesus
viram, porque os seus discípulos creram nele. Não sei se Maria viu ou não viu, pois ela sai como todo grande herói da fé, confiante que tudo acontecerá. E acontece. Mas, no mínimo, essas pessoas, e somando-se a elas Jesus, viram o milagre acontecer, mas todos puderam participar do milagre, porque os servos serviram a água transformada em vinho. Todos podem participar de milagres que não estejam inteirados que foi um milagre. Você pode usufruir dos benefícios do milagre. Se nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, fizermos o que temos que fazer, e o que temos que fazer? Servir o milagre. Sirva o milagre de Deus. Sirva o milagre do Senhor. O mestre-sala prova do milagre, prova do vinho, da água transformada em vinho. E louva ao noivo, que o coitado não tinha nem ciência do problema. Pelo menos nos parece que ele não tinha consciência de que o vinho havia acabado. Em algum momento, alguma pessoa deve ter percebido, além de Maria, mas graças a Deus, pelas pessoas que estão atentas. Nós precisamos de pessoas como Maria, atentas ao problema, atentas às dificuldades, atentas aos imprevistos, às adversidades, e que buscam a solução naquele que lhes é íntimo, busca a solução com Jesus Cristo. Maria pede como mãe, Jesus está vivendo agora um momento novo, ele está iniciando o seu ministério, ele está começando uma nova jornada, Jesus está rompendo, está deixando certos compromissos. Jesus era o filho de Maria. Talvez ela esperasse que ele a atendesse, como mãe. Mas quando ele diz não, Maria entende, ele não irá agir como eu estou esperando que ele venha agir. Uma mãe talvez esperasse que Jesus com seus discípulos saíssem a providenciar vinho. Quem sabe? Isso é uma suposição. Outros creem que Maria cria que a hora era chegada e que Jesus começaria a se manifestar. Eu gosto até um pouco mais dessa suposição. Mas eu não posso afirmar. Eu posso apenas supor. Mas Maria entendeu algo no final. Quando Jesus lhe diz não, não é que ele não vai fazer, é que ele não vai fazer como você espera que ele venha fazer, mas algo ele vai fazer. Foi aí que a fé desta heroína da fé, Maria, se manifesta, uma fé que insiste, uma fé que persiste.
Qual é a grande vantagem de termos Jesus como convidado em nossas vidas, em nossos ministérios, em nosso viver diário? É que muitos problemas, muitos imprevistos que possam acontecer, eles serão solucionados antes mesmo que nós tenhamos consciência que eles aconteceram. Eu não estou dizendo que todos os problemas, eu estou dizendo que haverá problemas semelhantes ao que aconteceu aqui. Haverá problemas que nós nem saberemos que o problema de fato existiu, embora de fato ele tenha existido. Porque antes que nos conscientizemos, Jesus já resolveu. Que maravilha é ter essa segurança. Vale a pena convidar Jesus para entrar em sua vida. Vale a pena convidar Jesus para estar em seu casamento. Vale a pena convidar Jesus para transformar as coisas. Naquele dia eu tenho dito, Jesus não mudou o estado da água. Jesus mudou a natureza das coisas. Porque a água está no estado líquido, o vinho igualmente no estado líquido. Veja, o estado permaneceu o mesmo, a natureza é que mudou. Muitas vezes num casamento nós queremos que Jesus mude tudo, que mude o estado das coisas. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos que Jesus mude tudo, que mude o estado das coisas, como as coisas estão. Mas Jesus vai entrar na nossa vida para mudar muito além do que o estado. Mudar o estado é mudar as condições. Se a temperatura, se a pressão, se as condições mudam, o estado muda. Mas mudar a natureza é só por um milagre. E o que o Senhor deseja mudar na minha vida, na tua vida, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, o que o Senhor deseja mudar não é meramente mudar o estado, é mudar a natureza. E quando muda a natureza, tudo muda. Pois se eu mudo, tudo muda. As coisas podem mudar. Eu não tenho que esperar que o Senhor mude as condições da minha vida, eu não tenho que esperar que o Senhor mude a realidade ao meu redor, o estado das coisas como elas se encontram. Eu tenho que pedir ao Senhor, muda a minha natureza, muda-me da água para o vinho, e eu serei uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Se eu for a mesma velha criatura e tudo ao meu redor for novo, nada mudou, porque eu não mudei. Mas as coisas mudam. O estado das coisas mudam. Mas elas permanecem a mesma coisa, só que num estado diferente. Água é água, seja vapor, seja líquido, seja sólido. É água. Muda o estado, mas é a mesma coisa. Cuidado. Desculpe-me. Cuidado
para não estar na ilusão da mudança do estado. Não ande por esta ilusão. Caminhe solidamente, caminhe no Senhor, caminhe convictamente. Creia na mudança da natureza. A natureza tem que mudar. É água transformada em vinho. E não em qualquer vinho, no melhor vinho. No melhor vinho. Não apenas muda a natureza, mas a nova natureza que é recebida é a melhor natureza. Cristo quer entrar na minha vida, Cristo quer entrar na tua vida para mudar a nossa natureza. E não mudá-la apenas, mas dar na nova natureza a melhor natureza. Não era apenas vinho, podia ser qualquer vinho, mas foi transformado no melhor vinho. Mudou a natureza, e na natureza em que foi mudada, era a melhor natureza. Você pode dizer amém a isso? Isso é importantíssimo. Jesus podia ter feito tantos primeiros milagres. Podia ter feito milagres como ele fez no decorrer do seu ministério. Alimentou multidões, multiplicando pães e peixes. Ressuscitou mortos. Esses são milagres que chamam a atenção. Mas Jesus escolheu. Porque isso tudo foi feito pela vontade soberana do Senhor. Fazer um milagre. E que milagre é esse? De dar um vinho, água transformada em vinho, o melhor vinho, para gente que já tinha bebido vinho demais. A palavra, inclusive, quando estão já fartos, é uma palavra educada, elegante, que é uma tradução eufêmica do texto grego, que poderia ser traduzido assim: e quando já estão todos altos. Ou, deixe-me colocar uma tradução mais escandalosa: quando já estão todos bêbados, lhe servem o pior vinho. Quando já não tem capacidade de discernir entre o melhor e o pior, lhe servem o pior vinho. Quando já estão bêbados, quem já está farto de beber vinho, no mínimo está alto. E pode estar, inclusive, bêbado. Veja o milagre de Jesus. Não foi multiplicar pães, isso ele fez, para dar a uma multidão que tinha fome. Não foi dar vida àquele que estava morto. Isso também ele fez. Mas foi dar vinho para quem já tinha bebido muito vinho. Talvez isso nós olhássemos e disséssemos assim: Jesus, isso é incoerente para mim. Que o Senhor faça um milagre como este. Mas Ele o fez. Sabe por quê? Porque a grande ênfase deste texto não é um comportamento religioso, mas um comportamento relacional. Deus é um Deus de relacionamentos.
E nós temos que nos tornar pessoas de relacionamento com Deus. Aqui tudo me leva a relacionamento, inclusive a intimidade familiar de Maria com Jesus, de Jesus com Maria, de Jesus e Maria com os noivos, dos noivos com Jesus e Maria. Aqui há todo um ambiente de relacionamento humano. Deus deseja relacionamentos. E nós precisamos trazer esse tipo de vida relacional para dentro das nossas famílias, para dentro das nossas igrejas, para dentro dos nossos ministérios, para dentro da igreja de Cristo, e milagres irão acontecer. Até quando alguém diga, bem, mas isso não é tão importante, mas vai acontecer. Mas isso não é tão necessário, mas vai acontecer. E eu volto a dizer, faça o que Ele está te dizendo para fazer, embora você não entenda. Ele te disse, pega a água e enche as talhas. Você vai lá, busca a água e enche as talhas. Busca de novo e enche de novo. Busque novamente e enche novamente. Obedeça, encha plenamente a talha, não obedeça em parte, obedeça totalmente, obedeça mesmo não entendendo, mas obedeça e o milagre vai acontecer. Tome agora e dê ao mestre Sala. Você pode não estar entendendo, mas você toma a água e dá ao mestre Sala para provar, e quando o mestre Sala provar, ele vai dizer, mas o que é isso? A operação de Deus na nossa vida pode ser provada. Deus me curou. Faça um exame. Glorifique o nome do Senhor com milagres comprovados. Veja o que foi feito. Foi dado ao responsável pela festa, chamado o mestre Sala, em algumas versões. Tome aqui o encarregado da festa, o responsável pela festa. Ele prova a água transformada em vinho. Ele prova o milagre. Ele testa o milagre. E ele diz, esse é o melhor vinho. Esse é o melhor vinho. Não tenha medo de pôr à prova o milagre. Me diz uma coisa, se Deus te curou de câncer, qual é o medo que você tem que ter de fazer um exame de câncer? Você concorda comigo? Isso só irá glorificar a Deus. Só irá glorificar a Deus. Jesus transformou a água em vinho. Leve agora ao mestre Sala, que ele diga o parecer dele. E o parecer dele é que aquele era o melhor vinho e que causou estranheza a ele. Como é que isso é servido agora? Porque houve uma necessidade. E Deus não atende a sua necessidade dando qualquer coisa. Deus atende a tua necessidade, ou Deus responde ao teu problema com a melhor resposta, a melhor solução. Deus dá a melhor solução. Deus não dá uma solução qualquer. Deus não dá um vinho qualquer. Deus dá a melhor solução. E o que eu estou esperando para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, é a melhor solução. Eu não estou esperando apenas uma solução.
Há quem esteja satisfeito bem, Deus pode dar qualquer solução. Não, Deus está querendo te dar a melhor solução. Deus não está querendo te dar um vinho qualquer. Um vinho qualquer já resolvia o problema, mas Ele vai dar o melhor vinho. Deus não vai te dar uma solução medíocre. Deus vai te dar a melhor solução. Qualquer solução já servia, Senhor. Qualquer solução já me ajudava, Senhor. Qualquer solução já me tirava do sufoco, Senhor. Não, eu te darei o melhor vinho. Eu te darei a melhor solução. É isto que Deus deseja nos dar. É isso que Deus deseja dar a você e a mim. A melhor solução. Há um imprevisto na minha vida, há um imprevisto na tua vida, há uma dificuldade na minha vida. Quantas vezes nós passamos por coisas que nós ficamos tristes, ficamos chateados. Quando acabava um vinho, você sabe que o noivo poderia ser, no momento, na época de Jesus, segundo o que se conhece de história, ele poderia ser até processado pelos parentes da noiva, porque ele não providenciou o suficiente. Ele não foi prudente o suficiente. Ele não foi prevenido o suficiente. Coitado, beberam além da conta. Ele previu uma quantidade, foi além. Você veja, não apenas convidaram Maria, convidaram Jesus, mas convidaram os discípulos de Jesus. Tinha gente além. Tinha gente que vinha com gente. Então o imprevisto aconteceu. Nós nos organizamos na vida, mas imprevistos acontecem. E é nesses imprevistos terríveis que acontecem na nossa vida, em que nos afligem, o Senhor Jesus diz, através desse texto, eu vou dar a solução. Nós esperamos uma solução qualquer. Uma solução qualquer já é solução. Mas Ele não nos dará uma solução qualquer. Ele nos dará o melhor vinho. Ele nos dará a melhor solução. Deus tem o melhor vinho para você. Eu termino essa mensagem nessa manhã de domingo afirmando isso, que Deus tem o melhor vinho para você. Deus tem o melhor vinho. Nós estamos vivendo momentos difíceis, esses momentos de pandemia. Nós pedimos a Deus uma solução. Devemos persistir na fé. Devemos ir tomar a água da fonte ou do poço, trazê-la e encher as tinarras. Encher até que se preencha completamente. Nós devemos encher, nós devemos obedecer até o fim, mesmo que não estejamos entendendo para onde nos leva. Se Deus te pedir, faça, faça. Se te parecer louco, ridículo, faça o louco e o ridículo. Faça, porque isto vai te trazer não apenas uma solução, mas a melhor solução. Deus não tem uma solução qualquer para a tua vida. Eu estou aqui para profetizar em sua vida a melhor solução. Eu estou aqui para declarar na tua vida, pela fé em Cristo Jesus, a quem servimos, a melhor solução.
Deus tem a melhor solução. Deus não tem uma solução qualquer. E eu quero orar pela sua vida hoje, para que chegue à sua vida, chegue ao seu negócio, chegue à sua família, chegue ao seu casamento, chegue ao seu viver, à sua intimidade, a melhor solução. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos aqui no nome de Jesus Cristo, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que participa aqui pela live, nós entregamos, Senhor, nesse momento, as vidas, para que as vidas possam receber do Senhor, não apenas a solução. O Senhor é convidado a estar conosco, a participar de tudo conosco, dos imprevistos. Mas nós oramos para que o Senhor traga a melhor solução. Nós abençoamos essas vidas, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está vivendo um imprevisto, não foi isso que você planejou que acontecesse no seu negócio, não foi isso que você planejou que acontecesse no seu trabalho, não foi isso que você planejou que acontecesse na tua casa, aos teus filhos, não foi isso que você planejou que acontecesse no teu casamento, entre você e o seu cônjuge. Não foi isso que você planejou, mas aconteceu. Você está vivendo a falta de um vinho. Deus não te dará um vinho qualquer. Deus te dará o melhor vinho. Se você deseja hoje, coloque a tua mão em teu coração. Você que nos assiste pela live, aonde você está, coloque a tua mão no teu coração. Ele tem a melhor solução. A solução que é uma solução de mudança da natureza das coisas. A melhor solução. Não é mudar o estado em que as coisas estão, é mudar a natureza que elas são. Elas eram uma coisa, elas se tornarão outra coisa. Ele tem a melhor solução. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.